Pessoal, eu já falei para vocês muitas vezes que as eleições municipais serão um alicerce, a base sólida para 2026. E isso é muito importante. É lógico que tem gente aí que fala: não adianta, já era, mesmo a esquerda estando fraca, não vai adiantar, a direita não consegue ganhar, não consegue voltar para o poder. Mas não é bem assim que funciona, pessoal. Eu já disse para vocês que eu tenho uma visão de que se a esquerda estiver muito fraca, muito derretida mesmo, como já está e vai piorar, aí, meu amigo, inevitavelmente não tem como nem se criar qualquer tipo de narrativa contra alguém. Ou seja, da outra vez, todo o consórcio se voltou contra o Bolsonaro, criou toda uma narrativa. Agora é diferente. Os próprios deputados estão se voltando contra a esquerda. Dá uma olhada nessa matéria do Globo. Essa notícia é uma das piores que o Lula e o consórcio poderia ter, com ministérios, PP, republicanos e União se afastam do PT nas capitais e optam pelo PL. Pois é, em 10 cidades, num rol que inclui São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, pelo menos um dos 3 partidos não só não apoiarão candidatos a prefeitos do PT e serão contra o PT, mas também estarão na mesma aliança do PL de Jair Bolsonaro. Pessoal, para o Lula, esse é o pior cenário que ele poderia imaginar. Se o Lula não tiver nenhum suporte com prefeitos, não tiver nenhum suporte com vereadores para bancar uma eleição ali em 2026, um dos fatores que vai mudar muito e que a gente viu acontecer no último ano, que foi o aumento do número de deputados e senadores conservadores, né, menos esquerda e mais conservadores, isso pode dobrar. A aposta do PL e a aposta do centro-direita é que vai dobrar. E aí, meu amigo, você imagina se nós tivéssemos o dobro de deputados e senadores de direita hoje? Cara, muita coisa ia ter acontecido. Pacheco não teria se tornado líder do Congresso Nacional. Impeachment do Alexandre de Moraes já teria sido emplacado por parte da oposição. Várias pautas teriam rolado e até impeachment do Lula talvez poderia ter sido implantado já. Então, assim, se tivesse colocado mais deputados e senadores, era muito mais forte. E vamos lembrar que em 2026, o foco não é só a presidência da República, é também o Senado. Esse ano, de 2022, um senador por estado entrou. Então, tiveram aí 27 senadores novos que entraram, de 81. E mesmo assim, uma grande leva veio de senadores de direita, tá? De direita. Agora, no próximo ano, 2026, é o dobro. 2/3 da casa vai se renovar. Se a direita tiver organizada e conseguir colocar pelo menos 70% lá dentro, meu amigo, vai ser um rebuliço, tá? Ter o Lula ou não ter o Lula é menor dos problemas, porque vai dar um rebuliço gigantesco lá dentro do Congresso Nacional. E os partidos que outrora estavam do lado do Lula já viraram as costas para ele. Então a base, o alicerce de 2024 agora, já tá virando areia do Lula, tá? Vamos lá, outro ponto precioso para a gente aqui para a direita foi que o Bukele tomou posse ontem como presidente de El Salvador. Nayib Bukele, ou Nayib Bukele, né, como eles falam, ele teve ali como presença, né, vamos dizer assim, até uma presença ilustre, a figura do Milei. Encontro entre os mitos da direita mundial, Nayib Bukele e Milei na posse do segundo mandato de Bukele. Olha só aqui o momento em que chegam os dois e se cumprimentam. Essas duas figuras estão se tornando ícones aí, né, do cenário da direita mundial, né? E aí, logo, não sei se vocês pararam para pensar, mas vai ter Trump voltando, depois vai ter um nome de direita também no Brasil.
E aí, meu amigo, cada vez mais a esquerda vai perdendo força. Então, assim, tem uma coisa que a esquerda tem demais e que a direita precisa aprender a ter: paciência, né? Mas eu vejo que a esquerda levou muito solavanco, né? Apanhou muito. E agora ela está começando a entender. É só ter paciência, é só ter calma, que as coisas vão acontecer. Outra questão, olha isso aqui também, tá bem atinente ao enfraquecimento do grande consórcio, né? Lula, STF, mídia, que tem uma guerra declarada aí contra a direita, né, no Brasil. Sob Lula, a avaliação positiva do STF despenca de 31% para 14%. É o efeito Lula, tá? Quem está do lado do Lula hoje vai se queimar. E você pode pensar, mas o que isso tem a ver? Um deputado, um senador ou um candidato que lê essa matéria e vê o seguinte, peraí, quem se alinha ao Lula cai, despenca na opinião pública, tá, o STF não precisa de voto, mas eu preciso. Então, tô fora do Lula, vou sair fora do Lula, vou me descolar do Lula e vou pra vibe da direita. Esse é o grande ponto que nós estamos falando agora. A esquerda está derretendo pela má gestão do governo Lula e está levando todo mundo que está com ele. A direita está tendo um bom discurso nas redes sociais, tem 1 ano e meio que eles estão tentando emplacar aqui um controle das redes sociais, seguraram muito tempo, né? Não está no pior momento, tiveram um momento de início de ano onde eles estavam com tudo, eles tinham poder, olha o que eles fizeram no 8 de janeiro. Não tinha ninguém contrapondo a eles. Agora já tem gente contrapondo a eles. O Congresso norte-americano, Elon Musk, vários jornais internacionais falando de um certo autoritarismo no Brasil. A coisa começou a mudar. E emplacar um controle de redes sociais agora, meu amigo, seria dar um tiro no pé. Então, assim, as coisas, por mais ruim que pareçam, ainda estão indo no caminho. Olha só essa matéria aqui, só para vocês terem noção. Isso aqui tá circulando, ou seja, tem jornal que ainda tem coragem de divulgar, tem jornal que está falando, as redes sociais ainda estão divulgando. Por exemplo, essa matéria aqui. STF antecipa a sessão para que ministros possam viajar a Portugal para evento organizado por empresa do próprio Gilmar Mendes. O que acontece? Os eventos, né, as sessões presenciais, geralmente elas são marcadas na terça e quinta-feira, na quarta e quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal. E aí vai ter um evento em Lisboa, de uma empresa do Gilmar Mendes, que costuma reunir membros dos 3 poderes, lá em Portugal. E o evento já está programado nessa data próxima aí, para dar tempo, né? Vai ser dia 26, 27 e 28. Para dar tempo dos ministros da Suprema Corte irem, anteciparam as audiências para eles poderem ir. Isso era coisa que acontecia e ninguém falava nada. Mas aí se começa a juntar os fatos. Na última diária que o ministro Dias Toffoli, ele pediu 100 mil só para um segurança dele. Então já começa a acender um alerta. Peraí, uma empresa ligada ao Gilmar Mendes que faz eventos em Lisboa para recepcionar ministros do STF. É o dinheiro público que vai bancar isso? Eles estão antecipando o trabalho deles para eles poderem viajar. Então, assim, vem depois da notícia da Folha de São Paulo de que o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Então, tudo isso começa a ir somando. O discurso começa a chegar até a população e a população vai chegando num ponto que começa a cobrar os meios de comunicação, a cobrar os políticos e isso dá resultado. Até pouco tempo atrás você não viu o Estadão criticar o Supremo, mas olha isso aqui. Matéria do Estadão. Manual de autocontenção para o STF. Ou seja, o STF devia se conter, está extrapolando. A sociedade discute cada vez mais os exageros do Supremo e se preocupa com a legitimidade das suas decisões, pois há quem ganhe com o caos. Cabe aos ministros ouvir os críticos de boa fé. Gente, isso aqui foi o Paulo Martins que publicou, já vou ler o comentário dele, mas você tem noção de que até os jornais do grande consórcio estão batendo de frente com o STF agora, a OAB se manifestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou seja,
aquela empáfia, aquela situação que iniciou lá no início do ano, em 2022, não é a mesma de hoje. E aí o Paulo Martins escreveu o seguinte: o Estadão espera que a junta de toga que governa o país abra mão do poder voluntariamente. Não vai acontecer. O único caminho é o Senado deixar de ser uma casa dominada por covardes. Na verdade, o Estadão sabe disso. Então aqui, a crítica toda ao Senado que não abre impeachment dos ministros. Só que o Paulo Martins aqui, o que ele não entendeu é que a pressão popular faz muita diferença. Você acha que os redatores do Estadão não estão sentindo a pressão? Os comentários das pessoas nas matérias que são publicadas? Vocês acham que a Globo está se sentindo feliz? Essa semana a Globo foi expulsa de mais um evento. E o Estadão está começando a entender, opa, eu preciso prezar pelo meu faz-me rir. Afinal, eu preciso de público para ter mídia. E tendo mídia, eu ganho publicidade. Nem todo mundo só vive de verba publicitária do governo, como a Globo está aí se dando bem com essas verbas publicitárias. Então, a verdade é que os jornais já começaram a entender, ó, não dá mais para passar pano. Hoje a UOL fez críticas ao Lula, a UOL fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o jogo está mudando. Está mudando. E vamos lá, para encerrar o editorial, vamos rir um pouquinho, né? Vocês sabem que eu não cego aos pés do jornalismo irônico do Oi Luiz, né? Ele tem um jornalismo irônico ali, eu até tento fazer minhas ironias, mas não chega aos pés. Eu sou um cara muito mais centrado, mais chato aqui. Vocês conhecem o meu jeitão. É meio simplão, né? Eu gosto de jeitão simples de ser, tá? Eu aprendi, eu nasci assim, não vou fugir das minhas origens, né? Não são títulos que vão mudar isso. Mas eu gostei demais de uma resposta aqui, né? Que o Oi Luiz deu para uma deputada federal, a Sâmia Bonfim, tá? Deixa eu explicar o contexto para vocês. A Sâmia Bonfim, ela fez uma cutucada ao Neymar, porque o Neymar entrou numa discussão com a Luana Piovani, e meio que a Luana Piovani está sendo defendida pela esquerda, o Neymar pela direita. É questão pessoal de artista que eu não vou entrar no caso aqui. Mas a Sâmia Bonfim resolveu cutucar o Neymar e escreveu o seguinte: alguém já avisou ao Neymar que hoje é o último dia para fazer a declaração à Receita Federal? Não faz muito tempo que ele foi condenado por sonegação. E realmente, teve um processo contra o Neymar de sonegação de impostos, uma dor de cabeça. E aí, a Sâmia Bonfim foi lacrar em cima do Neymar e falou, ó, vai lá declarar seu imposto de renda, você tá sonegando. E o Oi Luiz foi lá e deu uma catracada no Neymar. Ele, sendo de direita, catracou o Neymar, mas para acertar de tabela na Sâmia Bonfim. Pois é, Neymar, faça a sua declaração ou será condenado. Tá pensando que você é quem? O Lula? E aí ele cita uma matéria. Gilmar Mendes suspende processo na justiça sobre cobrança em 18 milhões em impostos de Lula e do Instituto Lula. Oh, mas para eles pode. Para a esquerda pode tudo. Afinal, não é o que se faz, é quem se faz. E aí, se você tem bons amigos, tem tudo, principalmente nesse meio político, né? E assim, foi um tanto quanto didático para lembrar vocês. Se você é da turma do Lula, beleza, né? Sempre tem alguém para liberar os impostos aí para você. Agora, se você não é, vão partir para cima. E sempre vão achar algum argumento para estar te criticando. Não é assim que funciona? É. Pois é, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um editorial. Daqui a pouquinho a gente volta, meio-dia. Eu volto para mais um editorial com vocês. Fechou? Abraço.